Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e esse é o programa Cafezinho no WC. Hoje está começando atrasado, eu reconheço, peço desculpas a vocês pelo atraso, peço desculpas a você pelo atraso, porque realmente não é uma tarefa fácil ser pai aqui na Suécia. Eu explico durante o programa, tá bom? Estou com os meus filhos gêmeos, meu casal aqui em casa, eles estão enfermos, né? Coisa de criancinha mesmo. E eu estou cuidando dos dois e cuidando do trabalho e preparando o programa. Enfim, foi muita coisa para que uma única pessoa possa fazer. Tá? Eu agradeço a você pela compreensão. Bom dia a todo mundo que está chegando. Eu quero começar imediatamente o programa para a gente não atrasar ainda mais. Tá bom? Todo mundo aí se sinta muito abraçado. Vai ser um bom dia, com certeza. Temos muita coisa para falar, tá bom? Essa é a música do Gonzaguinha. Compartilhamento agora, hein? Bom dia! Onde quer que você esteja. Um ótimo dia para você. Esse é o programa Cafezinho no WC que começa todos os dias, das 6 às 6h30 da manhã. Hoje vai terminar mais tarde, claro, porque começou mais tarde. Eu sou Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Hoje nós vamos conversar com o professor de Direito Internacional, Abel Paulo Gamba, que está em Luanda, capital de Angola. Nós vamos falar também sobre o discurso muito bom que o Lula fez ontem no Rio de Janeiro, onde ele reafirmou o compromisso de promover o referendo revogatório, uma importante iniciativa que pode parar de vez todas essas ações danosas desse governo ilegítimo que está aí, que ninguém reconhece, e que é de extrema importância que esse compromisso do maior líder da política brasileira seja assumido antes das eleições, para que fique claro para quem compra produto de roubo que quem compra roubo também é ladrão, não é verdade? Então esse é o compromisso que o Lula assumiu ontem. Nós vamos falar sobre isso. Vou falar também sobre a morte do reitor de uma universidade lá no sul do país. Situação realmente... Como definir essa situação, né? Trágica ela é, porque toda morte é trágica, mas... Nós vamos falar que não é apenas o primeiro crime da justiça brasileira pela prática de injustiça. Não é? Vocês vão ver, eu vou recordar algumas coisas aqui com vocês, muito importantes, e vocês vão concordar comigo certamente. Eu vou conversar sobre religião com o professor Abel Paulo Gamba, que está em Luanda, capital de Angola, e nós vamos falar sobre o preconceito que existe contra as religiões africanas, não é? As religiões afrodescendentes, e tudo isso a gente conversa aqui no programa Cafezinho no WC, nesse programa que você já está acostumado a assistir, participar e, sobretudo, compartilhar. Se você ainda não curtiu as páginas do Cafezinho e do Botando Pilha, eu recomendo que você faça isso. Aumenta o nosso prestígio, aumenta a nossa audiência, fortalece a nossa rede em defesa da democracia que nós temos criado, nós temos mantido com muito esforço pessoal e com a participação, obviamente, de todos vocês, tá bom? Eu sou muito grato mais uma vez a cada um e cada uma pelo apoio que vem dando ao programa. Eu quero inclusive dar um recado aqui público a Camila Govedice. Camila, por favor, compartilhe nas páginas, porque realmente estou altamente estressado aqui para apresentar o programa com tanto compromisso, com tanta coisa. Vocês não imaginam como é que está a minha cabeça nesse momento, tá bom? Mas, vamos começar o programa? Vamos botar a vinhetinha do Raul Seixas, já que eu anunciei tudo, né? Logo na abertura. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Bom dia, Tássia Camargo. Bom dia, Tânia Tavares, Venceslau Araújo. Bom dia, Adriano Crum Crum, Pedro Nicolas.
Bom dia para todo mundo que está chegando agora. Bom dia para você onde quer que esteja. Beth Reis, Cláudia Garcia, Camila Govedice, Janaína. Bom dia para todo mundo, hein? Eu começo o programa Cafezinho no WC agora. Já vou conversando direto com o professor Abel Paulo Gamba, que está em Luanda, capital de Angola. Bom dia, meu Camba, Paulo Gamba. Bom dia, Wellington Calazans. Um bom dia aos telespectadores do Cafezinho, que é sempre muito bom de manhã entrar no WC. invadindo o WC com o cafezinho, né? O Paulo Gamba, é um prazer renovado, você que já é um ídolo aqui do nosso público, né? As pessoas têm uma verdadeira admiração por você. Nós vamos falar hoje sobre as religiões africanas e a forma como cresceu, né? Como foi expandida no mundo. E, ao mesmo tempo, como há um preconceito em diferentes países, de diferentes formas, contra as práticas dessas religiões. Então, Paulo Gamba, eu sei que é um assunto extremamente delicado, porque nós vamos falar aqui de duas coisas. Nós vamos falar de religião e política, não é verdade? Exatamente. Então, Exatamente. Fica à vontade para introduzir o assunto e nós vamos desenvolvendo aqui na medida em que você for explanando. Wellington, primeiramente, devo dizer que este conceito de religião é um conceito bastante discutido naquilo que é os grupos sociais, os atores sociais, os grupos de pressão relacionados com a história da África e a própria emancipação da cultura africana. Porque o Pedro Simão Beng, que é um escritor angolano, panafricanista e afrocrata também, entende, na sua visão ontológica, de que a África não é um continente religioso, mas sim um continente espiritual. Porque o conceito de religião deriva da sua etimologia, religar, né, na perspectiva do livro A Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, né, no século IV depois de Cristo. Ele conceituava a religião como uma religar, do latim, que é uma ligação com Deus. Ora, Deus, na verdade, é o Ser Supremo, mas para as culturas africanas, aonde obviamente surgiram essas religiões de matriz africana, portanto, o Deus não existe. Portanto, a crença dos africanos em relação à religiosidade tem precisamente a ver com a ligação à natureza. Ou seja, para os africanos não existe um ser supremo que fica de barba branca, que está em cima das nuvens. Portanto, este conceito de Tien Eduardo, o Wellington, está a me ouvir? Estou ouvindo bem, Paulo, é porque eu tenho o hábito de ouvir atentamente o que você fala para aprender. Pois é, e ele faz uma abordagem muito, muito especial relacionada com a semântica da própria palavra Deus. Ele desconstrói, fazendo a perspectiva de que se você retirar o D que está na palavra Deus e tirar o S, que é a última palavra, a última letra da palavra, fica eu, não é? Portanto, Deus és tu dentro de si. E então a ideia que se cria é que a religião, portanto, as religiões abraâmicas, no caso, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, elas são monoteístas. Ou seja, são religiões que não admitem a existência de um outro Deus. Quer dizer, surge, obviamente, aí o orgulho, que na perspectiva de existir outros deuses, há a chamada heresia. E a heresia é o elemento que foi combatido pela Igreja a partir do século IX, onde todo mundo que contrariasse as doutrinas da Igreja, portanto, era condenado à morte, não é? E queimado, inclusive. Há um líder africano chamado Jomo Kenyatta, foi o primeiro presidente da República do Quênia. Ele falou uma frase célebre em 1961, que essa frase celebra-se até hoje. Ele disse assim, Wellington: Sim. Quando os europeus chegaram à África, deram-nos a Bíblia, ensinaram-nos a ler, ensinaram-nos a orar de olhos fechados. Quando nós abrimos os olhos,
nós tínhamos a Bíblia na mão e eles tinham as nossas terras. Ou seja, para dizer o quê? Que o conceito da propagação do cristianismo em África derivou do mesmo elemento que trouxe a escravatura. Ou seja, o mesmo navio que trouxe os escravocratas, não é, para a África, é o mesmo navio que trouxe os sacerdotes que pregaram, que disseminaram o cristianismo em África. Agora, a cultura também tem uma perspectiva evolutiva. Sim. Ou seja, se a perspectiva da religião naquilo que é a padronização do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, universalizou-se, então a espiritualidade africana ela também evoluiu para a religião, mas com uma matriz, ou seja, uma matriz de religião africana. Essa matriz de religião africana, que tem precisamente a ver com os orixás, os candomblés, a mitologia que é sustentada por Ogum, a Iemanjá, ou seja, são as figuras que são, na verdade, representam um sincretismo religioso dentro da perspectiva católica, na verdade, Paulo Gamba. Não são exatamente genuínas africanas, são... Mas não é bem assim, Wellington. A questão que se coloca é o Nzambe, o Suco, estou a falar aqui de divindades nas línguas africanas. Sim. Elas antecedem ao cristianismo. Por exemplo, exatamente Nzambe, isso que eu estou falando. Exatamente. Sim, porque... Mas a Igreja Católica permitiu a prática das religiões africanas, por exemplo, no caso específico do Brasil, não é? Para que pudesse fazer uma fusão com a Igreja Católica. A cada orixá foi atribuído um santo. Por exemplo, em algumas linhas, algumas correntes do candomblé, por exemplo, da Umbanda. Ogum é Santo Antônio, Santa Bárbara é Iansã. Enfim, aí a igreja tentou se apossar da riqueza africana para poder trazer para os seus santos, não é? Os santos da Igreja Católica, uma relação com aquela prática religiosa. Ou seja, foi uma forma de cooptação. Nesse sentido que eu estou falando. Claro que as africanas são anteriores do que a católica, porque a África é anterior ao Ocidente. Isso é histórico. Exato. Não, e por outro lado, é só para nós vermos, o cristianismo tem 2000 anos de história. E a espiritualidade africana existe 6.000 anos antes de Cristo. Isso, quer dizer, houve esse paralelismo para poder fazer de contas que houve uma tradução. Por exemplo, quando os europeus chegaram em África, eles encontraram Nzambe como uma divindade. E a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, traduz Nzambe como Deus. Ou seja, como é possível transformar um nome que já existe há milhares de séculos, há milhares de anos, por uma corrente que tem apenas 2000 anos. Portanto, cada sociedade, Wellington, é sustentada pela sua mitologia. As mitologias sustentam as sociedades. Hoje, a Grécia não é uma potência nuclear, não é uma potência militar, não é uma potência política. Entretanto, a sua história o sustenta. É verdade. Digo a mesma coisa em relação ao Egito. E antes disso, haviam muitos reinos, muitos estados africanos que já eram poderosos. Falo de Tumbukutu, no Mali, falo dos Dinka, falo de Ashanti, no Ghana. Ou seja, há um conjunto de reinos que se sobrepuseram àquilo que eram as civilizações mais antigas. Mas o que se passa hoje é que houve uma determinada abertura privilegiando a falsa ideia da laicidade do Estado, Isso. Quando, na verdade, a laicidade do Estado é um falso problema. Exatamente. Porque não é possível que há a predominância Sim. das religiões ocidentais, não é isso, Paulo? Há predominância, e uma das predominâncias é precisamente a celebração do Natal, não é? Exatamente. A celebração do Ano Novo, ou seja, são feriados com claro pendor cristão ou judaico, não é? Que, de uma forma global, tentam expandir, porque a religião é cultura, Wellington. Exatamente. E a religião cristã é cultura grego-romana. Não é? A expansão da religião cristã no mundo é a expansão da cultura europeia. Então, é nessa perspectiva que nós temos que ver este assunto. E a discriminação dessas religiões africanas por parte de determinados países tem precisamente a ver com a crença dos líderes que lideram esses países
ao cristianismo, e tudo que seja averso ao cristianismo é visto como mal, não é? Isso. Por exemplo, esses elementos que têm os dogmas cristãos, na espiritualidade africana não existe. Ou seja, na espiritualidade africana não existe o inferno. Existe apenas a crença na vida após a morte. Ou seja, na perspectiva de Beng, o inferno é um tema criado para amedrontar, não é? Exatamente. As práticas de vingança perpetrado pelos erros da religião no passado. É para frear exatamente esse eu que você falou, que é o Deus Exatamente. em mim, não é? Porque cada pessoa, eu até costumo colocar aqui a música dos Mutantes, lembrei que não é de Chico Buarque, eu tinha falado que era de Chico Buarque, mas é dos Mutantes, Balada do Louco, que ela fala: eu juro que é melhor não ser o normal se eu posso pensar que Deus sou eu. Então, esse é o princípio, não é? O nome da música é Balada do Louco. Esse é o princípio exatamente das religiões africanas, porque você não precisa de um intermediário. Você é o exercício da divindade, não é isso, Paulo? Para a gente concluir. Não, exatamente, Wellington. Até porque houve uma substituição nesses termos, né? Quando o cristianismo chegou em África, existiam os griots. Os griots eram os velhos sábios africanos. Foram substituídos por pastores ou padres. Quando existia o templo, era a natureza. Foi substituído pela igreja, que é o Campo Santo. Enfim, então houve aí uma espécie de uma colagem, né? Uma colagem para adaptar aquilo que já existia, arrogando-se a originalidade, quando, na verdade, a originalidade está em África. Paulo, eu nem sei como agradecer a sua explanação. Muito obrigado. Na próxima semana, vamos estar aqui e eu vou colocar aqui uma música da Clara Nunes, Ijexá, que ela fala dos filhos de Gandhi, que é da Índia, mas ela traz uma relação extremamente próxima com a África. Ouça aí, o ritmo bem baiano, bem africano. Você sabe que a Bahia é uma África deslocada, né? É a África na América do Sul. Badawi, tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de cantar. Tá vendo aí? Eu estou a dançar, Wellington. É isso. Essa música é um ritmo muito bom. Lembra muito os ritmos angolanos, não é, Paulo? Muito, parece um samba. Parece um samba, exatamente. Paulo Gamba, muito obrigado, hein? Um grande abraço para você. Até a próxima semana. Bom dia a todos. Grande abraço, Paulo. Tchau, tchau. Eu conversei com Abel Paulo Gamba, que é professor de Direito Internacional da Universidade Lusíada de Angola. Ele que sempre vem aqui e deixa uma contribuição muito grande para os nossos interesses sobre temas diversos. Sobretudo na questão relacionada à presença da África no Brasil, né? Paulo Gamba, que por ser preto, ele falou que não é negro, o certo é falar preto, né? Por ser preto, africano, ele tem lugar de fala, e eu o deixo falar assim na sua plenitude para aprender também com uma pessoa que conhece na essência aquilo que está falando. Bem, vamos mudar de tema, temos muitas coisas para falar em recortes hoje, o programa realmente com tempo totalmente estourado, peço perdão mais uma vez, explicar a vocês. Faço consultoria para diferentes países e hoje surgiu uma situação de emergência. Então, por questões contratuais, eu não posso deixar de cumprir. Tinha até às 11 da manhã da Suécia, que era o horário de início do programa, para poder enviar uma situação de emergência. Consegui, mas cheguei atrasado aqui porque precisava me arrumar também, arrumar kit de luz. Estou com os meus filhos em casa, dodói, né? Então eu preciso também dar essa atenção especial a ambos. E vamos lá, mudar o tema. Cantando no banheiro, berrando no chuveiro. Desce logo o meu corpo inteirinho ensaboado. Beijinho, eu fico ensopado. Papai bate na porta, a nossa letra entorta, não abro. Eu não abro. Mamãe diz que tá morta de vontade, não importa, não abro. Eu não abro. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar. Essa é a música do Eduardo Zeck cantando no banheiro que eu uso aqui para trocar o tema e no finalzinho ela volta com aquele rabicho pra gente dar aquela descarga, né? O número 2. Então, vamos falar agora sobre a fala de Lula que foi ontem no Rio de Janeiro,
Ontem também teve o lançamento da Frente Ampla Parlamentar Mista no Rio de Janeiro. Olha, muita coisa aconteceu e hoje é dia de paralisação, uma grande manifestação no Rio de Janeiro dos empregados das empresas estatais. Estatizar faz mal à saúde, defender as estatais é defender o Brasil. Esses são os lemas que hoje estarão ecoando nas ruas do Rio de Janeiro. Parabéns a você no Rio de Janeiro, engrossando esse caldo, engrossando essa resistência, porque olha, a coisa tá tão feia pro lado de lá, tá? Tão feia pro lado de lá, que José Serra, aquele ladrão, todo mundo sabe que José Serra é ladrão, não é? Inclusive qualquer jornalista pode chamar José Serra de ladrão, ele não pode processar, porque nós podemos provar que ele é ladrão. E ele está correndo para tentar aprovar a entrega do pré-sal, a entrega da Petrobras. Ele está tentando fazer de tudo para às pressas entregar a Chevron, tá? A Exxon, perdão, e a Chevron também, né? O petróleo brasileiro. Então vamos pegar José Serra. Atenção, você que é da justiça e que é sério, você que é da Polícia Federal e que é sério, você que é militar e que é sério, você que é jurista e é sério, vamos barrar José Serra, a hora é essa. O ladrão José Serra está correndo para dificultar ainda mais o referendo revogatório, que ontem foi um compromisso assumido por Lula. Vou repetir, Luiz Inácio Lula da Silva, o mais querido nome a candidatura à presidência da República do Brasil, assumiu ontem no Rio de Janeiro o compromisso de promover o referendo revogatório, ou seja, desfazer tudo o que Temer fez. Olha, se eu já votava em Lula, depois de ele ter dito isso, aí Lula, você pode ter, se eu votasse 10 vezes, você teria meus 10 votos, tá? Porque somente assumindo esse compromisso de referendo revogatório é que nós estaremos atendendo a 97% dos brasileiros que dizem não a esse golpe canalha da Globo e do mercado, não é? Que as apresentadoras e apresentadores da Globo News falam assim, mercado, não é? Tem orgasmo quando falam do mercado da Bolsa Família Rica, que sustenta a elite brasileira com a Selic, matando o pobre de fome e enchendo o bolso desses canalhas com o dinheiro do Brasil e dos brasileiros. Então vamos barrar tudo isso. Lula, parabéns pela força com que apresentou. Sérgio Moro lá no exterior dizendo que porque a Lava Jato está chegando à sua fase conclusiva, que não sei o que, e etc. É o seguinte, a Globo perdeu a parada para Lula. A Globo prometeu entregar um Lula fragilizado ao TRF4 e não conseguiu. O TRF4 não vai decidir o destino de Lula, vai decidir o destino do Brasil. Se vai querer ter uma revolução ou não, porque as forças estão organizadas para um repúdio com veemência a toda e qualquer tentativa de impedir que Lula seja candidato. Não estamos dizendo que Lula é o próximo presidente, mas o direito de Lula a ser candidato, esse é um direito que nós vamos lutar para assegurar, porque não vamos aceitar outro golpe. Não vamos aceitar que com pedalinhos, triplex, tudo de mentirinha que saem da cabeça dos norte-americanos e que são aqui sustentados por um ladrão, certo? Porque ladrão não é só quem rouba dinheiro, etc. Não. Moro é ladrão porque ele está querendo roubar do povo brasileiro a esperança de ter o seu líder, o autêntico líder, como seu representante. Tá bom? Então não vamos brincar aqui, justiça brasileira, de querer bancar a justiça que funciona, porque todo mundo sabe que não funciona. Já vou aproveitando esse tema aqui para falar sobre o reitor da universidade que faleceu ontem. E eu quero dizer aqui que eu estou revoltado com esse assunto. Eu acho que não há outro sentimento que possa sair de qualquer pessoa racional que não seja o de revolta. Não é verdade? Pois é. O professor Cancelier, ele escreveu uma carta antes de cometer o suicídio ao se atirar de uma certa altura num shopping center.
ele falou que minha morte foi decretada no dia de minha prisão. E ele descreve a forma humilhante como foi tratado uma pessoa que teve uma vida dedicada à carreira acadêmica, uma pessoa que, pelas referências e manifestações de todo o Brasil, demonstra ter sido em vida dedicado à questão da pesquisa científica, do apoio ao universo acadêmico. Isso tudo é revoltante, porque partiu da cabeça, eu não vou citar o nome de mais uma dessas merdinhas, uma delegada que era da Lava Jato e foi transferida e queria aparecer e colou com uma juíza louca também, que incluiu o Cancelier, Luiz Cancelier, nessa farsa, onde ele assumiu a investigação e tinha chegado a menos de 1 ano. Preste atenção, ele não tinha nada a ver com isso. Ele estava investigando irregularidades e ele foi apanhado sem provas, preso, humilhado. Mataram uma pessoa, como mataram Dona Marisa. É por isso que eu queria dizer, não é o primeiro que essa justiça canalha mata, não. Dona Marisa, esposa de Lula, morreu por causa dessa perseguição canalha que está acontecendo nesse estado de exceção vivido na ditadura do Brasil, a ditadura da Globo, de Temer e dos ladrões que estão com ele. Atenção, é muito importante que você que é um defensor da ditadura, também você que é defensor da ditadura, que está gritando aí Bolsonaro 1918, atente para esse detalhe. Primeiro eu vou falar de você, que é alienado. Atente para esse detalhe. Estão querendo pegar hoje autoridades, reitores universitários, políticos, empresários gigantes. Você imagine o que não vão fazer com você. Você imagine o que não vão fazer com você. Quem defende a democracia precisa lutar agora. Não há tempo para brincar com essa situação. Não há tempo para brincar com essa situação. Pessoas estão sendo presas sem prova para que sejam extraídas delas delações torturadas, que não são premiadas coisa nenhuma, escritas por juízes, promotores, procuradores, policiais federais, pela CIA e pelos invasores do Brasil que estão ocupando o Brasil. Tá? Não vamos permitir que essa justiça totalmente podre, não estou dizendo que todos os juristas são podres, não é isso, mas o sistema judicial brasileiro está falido. Não vamos permitir que matem mais pessoas como fizeram com o professor Luiz Cancelier. Não vamos permitir como fizeram com Dona Marisa. Não vamos permitir que façam o que estão tentando fazer com Lula. Não vamos permitir que façam o que estão fazendo com José Disseu. Apenas com garganta profunda de delator. É um filme pornô essa investigação, essa justiça brasileira. É um filme pornô. O nu que eles estão querendo censurar está aí, nesse escancaramento da vergonha que significa essa justiça falida do Brasil. E esse STF que está aí, representado por Fux, Gilmar, Alexandre Moraes, que todo mundo sabe o que eles são. Fux que matava no peito, não é Fux? Gilmar Mendes, que dispensa comentários. O rei do bingo, que ganha todos os sorteios. Alexandre de Moraes, do PCC. Nós precisamos dizer o seguinte, que é esse STF que vai tentar hoje, sabe o quê? Prender Aécio, para depois sair prendendo todos os senadores, caçar o mandato de Aécio, para depois sair caçando, porque Aécio já está com a vida política e pública na lama. Aécio é o boi de piranha do STF. Ele merece, Aécio merece todo castigo. Todo castigo para golpista é pouco. Ponto. Agora, essa briga não é Aécio versus STF, não. É STF versus Senado. São duas instituições importantíssimas. Duas instituições importantíssimas. Eu quero ver se o STF vai tomar conta do Senado hoje. É hoje esse negócio. Hoje é um grande dia para o Brasil. Anotem essa data, 3 de outubro. Tá? 3 de outubro. Hoje, os empregados das empresas estatais estarão nas ruas do Rio de Janeiro. Tá?
Hoje, os empregados das empresas estatais estarão nas ruas do Rio de Janeiro para dizer não à privatização, para dizer não ao fim da soberania nacional. E o STF vai tentar passar a perna no Senado. Paulo Paim, eu quero ver, Paulo Paim, se você vai pipocar agora. Eu quero ver quem é o senador frouxo que vai deixar o STF cagar na cabeça dos senadores hoje. Eu quero ver quem é o senador frouxo que vai deixar o STF de Gilmar, de Fux e de Alexandre de Moraes cagar na cabeça de vocês hoje. É uma guerra de instituição. Hoje nós vamos saber qual o futuro do Brasil. Se a justiça deu o golpe para tomar conta como os militares fizeram em 1964, e aí não tem golpe militar, tem golpe judiciário, midiático, porque a Globo tem todos os golpes, não é? A Globo que é sócia de Temer no golpe, que está na suruba do Jucá, ou se nós temos alguma chance de recuperar o país. O Brasil está sob uma ameaça muito grande, internacional e interna, muitas células cooptadas. Muitas células cooptadas. Atenção, Paulo Paim, repetir seu nome, Paulo Paim, porque eu tenho informações quentes de Brasília. Se você pipocar com medo do STF, aí perde todo o conceito comigo, tá? Eu admiro demais o seu trabalho. Atenção, Lindbergh Farias. Atenção, Gleisi Hoffmann. Atenção, Vanessa Graziotin. Atenção, atenção. Tá bom? Tô chamando um por um. Quem pipocar, amanhã tá na lista aqui. Se o STF hoje cagar na cabeça do Senado, pode fechar as portas do Brasil, porque isso aí significa perseguição política de todo aquele que for resistente a essa vergonha que é reprovada por 97% dos brasileiros, que é esse golpe canalha que nós estamos vivendo, tá bom? Olha, eu sei que eu entrei atrasado, mas eu cumpri aqui o meu tempo, o meu dever de trazer para vocês uma postura de resistência, o alerta para os acontecimentos do Brasil. O programa de hoje foi um pouco estressante para mim, confesso, eu estou até na minha fisionomia um pouco diferente daquilo que eu costumo ser, tá bom? Agora, eu vou dizer a vocês o seguinte, tá na hora da gente entrar em cena, porque não é apenas o servidor público que tem que ir para a rua hoje, não. Todo mundo no Rio de Janeiro tem que ir lá para defender as empresas estatais. Estão querendo destruir o Estado brasileiro, a soberania nacional, o Estado social. Não podemos permitir isso. Temos que resistir, tá bom? Vamos resistir, nós somos mais fortes. Vamos agora colocar aqui, vamos dar descarga agora para encerrar o programa, tá bom? Fico devendo uma musiquinha aí, normalmente eu coloco uma música relacionada a cada tema, mas não deu hoje. Espero que vocês entendam que o tempo para a preparação do programa foi ínfimo para mim. Eu tive 4 minutos para preparar tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Vamos dar descarga? Dá descarga. Essa descarga aqui é para a justiça que matou Dona Marisa, é para a justiça que matou o reitor Luiz Cancelier, para a justiça que persegue Lula e para a justiça que quer tomar conta do Senado. Desceu. Essa justiça podre, fedorenta, mal cheirosa, tá bom? Olha, eu desejo a você um excelente dia. Hoje é um dia muito importante, acompanhe os acontecimentos. Com certeza, durante todo o dia aqui no Cafezinho, você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Tudo isso que foi falado aqui, tá bom? E vamos resistir, vamos vencer. Juntos nós somos muito mais fortes. Um grande abraço, bom dia. Eu sou o Wellington Calazans e falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Tchau, tchau.